Deve entregar a reforma administrativa em ano de pandemia? Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Mona Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Mais uma semana que se inicia e a nossa ávida vontade de debater ideias e propostas é mais uma vez frustrada pela falta de material para o debate. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Uma das pautas mais importantes do governo federal é a agenda de reformas. E o primeiro pilar que nós devemos fincar nessa discussão é o de que nós devemos abandonar os preconceitos acima mencionados, de que servidor público não é eficiente, de que a máquina estatal está inchada. Não há condições de nós começarmos uma discussão séria sobre a reforma administrativa com a concepção de que os funcionários públicos são parasitas do Estado para precarizar os serviços públicos no Brasil. Pelo contrário, a reforma deve ser destinada a mais eficiência ao funcionalismo público e a corrigir as enormes assimetrias entre as diversas carreiras, para que seja por definitivo eliminado os salários de fome e os salários nababescos, já que ambos são aberrações desse nosso sistema. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro que se o serviço público no Brasil tivesse a qualidade que pregou o meu debatedor, as elites econômicas aqui do nosso país utilizariam o SUS e a escola pública ao invés de serviços particulares. Mas retomando a pergunta que enseja aqui o nosso debate. O governo deve entregar a reforma administrativa em ano de pandemia? É óbvio que sim. Na verdade, a pandemia é só mais um motivo, porque agora, além de indispensável, essa reforma se tornou urgente, diria até urgentíssima. Em razão do isolamento social decretado aí de forma desorganizada e pouco científica por governadores e prefeitos, o país passa por uma crise econômica sem precedentes. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado agora em julho, quase 2/3 da população economicamente ativa alegou queda de renda durante a pandemia. E segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em agosto, 44% dos beneficiários do auxílio emergencial disseram que os R$600 do governo federal representam a sua única fonte de renda. Um detalhe, o destino dessa verba é para cobrir gastos com alimentação, 53%, para pagamento de contas, 25%, e para despesas do lar, como produtos de higiene, 16%. Ou seja, a gente está tratando de necessidades básicas para uma existência minimamente digna, o que corrobora a manutenção, ainda que parcial, desse programa, que já impactou aí 67 milhões de cidadãos, praticamente 1/3 da população brasileira, se tornando o maior programa de transferência de renda da história nacional. A preocupação, claro, é com a conta. Esse programa emergencial já consumiu 254 bilhões de reais do erário. E por causa desse cenário de desemprego, de empobrecimento da população e de escalada no déficit fiscal, o Estado brasileiro está se endividando para fazer frente à calamidade pública e gastando muito além do que arrecada, autorizado excepcionalmente, claro, pela PEC do Orçamento de Guerra aprovada pelo Congresso. Segundo o levantamento do Estadão, publicado em 9 de agosto, com base em projeções oficiais do governo e de instituições financeiras, o custo estimado da pandemia só nesse ano é de 700 bilhões de reais. Isso é quase 6 vezes o déficit antes previsto para 2020, que já era de impressionantes 124 bilhões. Embora a economia seja uma ciência aí complexa, essencialmente tem duas formas de desequilibrar contas públicas que estão no vermelho. Uma é aumentar impostos, o que é bem desaconselhável durante uma recessão econômica. E a outra é justamente controlar a despesa, fazendo o governo cortar na própria carne. Semana passada, a Câmara Federal, capitaneada pelo senhor Rodrigo Maia, deu um bom exemplo de responsabilidade fiscal ao manter o veto presidencial que congelou aumentos do setor público até 2021. Dessa forma, garantiu ao país uma economia fundamental de 120 bilhões de reais. Isso sem reduzir nenhum centavo das remunerações dos funcionários públicos, que continuarão com seus salários intocados durante toda a crise. O problema
é que a gente está diante de um endividamento recorde que vai comprometer o Tesouro em centenas e centenas de bilhões de reais. Portanto, é imperioso que Brasília adote medidas de contenção ou de diminuição de gastos públicos, especialmente cortando privilégios e buscando eficiência na prestação de serviços à população. A reforma administrativa, ela se encaixa justamente nesse contexto. E algumas fontes consultadas falam em até R$500 bilhão de economia em 10 anos. São números bem auspiciosos, mas a gente já está muito atrasado. A música popular, nos versos aí do Geraldo Vandré, consagrou a ideia de que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Infelizmente, governo e Congresso esperaram o pior acontecer. E uma reforma que deveria ter sido encaminhada para discussão parlamentar tão logo a nova Previdência tivesse promulgada, ainda não foi apresentada ao público, embora elaborada há meses com a redação original datada do final de 2019, como bem pontuou meu debatedor. Então, da canção de Vandré para a literatura de Guimarães Rosa, de fato chegou a hora e a vez da reforma administrativa. E aqueles que antes não queriam tratar do tema por covardia política, agora terão de fazê-lo por necessidade. Afinal, como dizia o ditado capial, né? O sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Olha ele! Olha ele! Essa é exatamente a epígrafe do último conto de Sagarana. Então, dessa vez, os sapos de Brasília terão que pular porque precisam. Só que eles tiveram uma sorte tremenda e nem se deram conta. E aqui eu encerro esses argumentos iniciais com uma análise conjuntural que eu gostaria muito que chegasse aos tomadores de decisão lá na capital federal. Então vamos aos fatos. O governo submeteu o texto da reforma da Previdência ao Congresso em fevereiro de 2019. Em abril de 2019, segundo o Datafolha, a avaliação do governo registrava 32% de ótimo e bom e variou 1 ponto percentual para mais na pesquisa de julho de 2019. Nesse ínterim, mais precisamente em 26 de maio, milhões de pessoas pelo país, eu inclusive, foram às ruas pressionar as elites políticas pela aprovação da nova Previdência. Mas é importante destacar que mudanças no cálculo de pensões, de aposentadorias, afetam diretamente dezenas de milhões de trabalhadores do setor público e do setor privado atendido pelo INSS. Portanto, essa era a peça legislativa mais complexa e, teoricamente, mais impopular a ser aprovada na gestão Guedes-Bolsonaro. Já a reforma administrativa, ela não impacta significativamente ninguém do setor privado. E, por incrível que pareça, ninguém do setor público. Porque o presidente já deixou claro que as alterações só devem impactar novos servidores contratados a partir da promulgação da nova lei. Assim, a resistência a essa legislação é, de novo, teoricamente, muito menor. Até porque, com razão, o trabalhador brasileiro ele já identifica de forma bastante crítica os privilégios do setor público. São salários maiores que os do mercado, são aumentos reais de remuneração superiores aos do setor privado, estabilidade no emprego, aposentadorias mais vantajosas, por aí vai. Então, se foi possível aprovar a reforma da Previdência num cenário tão adverso, aprovar a reforma administrativa ainda esse ano é o que se espera de um Congresso e de um governo minimamente comprometidos com o futuro do Brasil. Haverá menos resistência política e agora, segundo esse mesmo Datafolha, a avaliação de desempenho do presidente como ótimo ou bom escalou para 37% do eleitorado, com uma queda de 10 pontos percentuais na sua rejeição como ruim ou péssimo. Traduzindo, o governo está mais forte do que quando motivou milhões de pessoas a se manifestarem a favor da nova Previdência. Então não tem desculpa para não botar essa reforma tramitando o mais rápido possível. Ela é necessária e não vai prejudicar o capital político dos envolvidos, como eu pretendo demonstrar ao longo do debate. Então, que pulem os sapos. Olha ele! Olha ele! Vamos ao debate? Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, parabéns pelos seus argumentos iniciais. Obrigado, doutor. Citou autores que eu gosto muito. Foi muito bom. Achei que a gente ia direto para os nossos argumentos finais, depois da fala. Cabra, safa, todo puxa-saco, ou raça do satanás. Mas eu gostei bastante de ouvir. E eu fico com uma grande questão, né? Se quem sabe faz a hora, não espera acontecer, por que esse projeto já não veio, né? Em fevereiro desse ano, se insinuou trazer esse projeto, ainda antes da pandemia. E talvez não esse ano, mas no ano que vem. Mas é preciso que entregue. E aí eu cito novamente Guimarães Rosa, quando na terceira margem do rio se diz: você vai, você fique, você nunca mais volte. Uma ótima dele também, depois eu vou resgatar aqui a citação, doutor, quando ele fala que quando a casa vai cair, ela cai mesmo, né? Mas enfim, eu reitero aí a sua crítica à delonga, né, na
na apresentação desse texto. De fato, ela é impopular, mexer com funcionalismo público não é visto com bons olhos aí, pelo estamento político, especialmente em ano de eleição municipal, né? Agora, é muito importante a gente citar alguns dados, né, para mostrar, bom, primeiro que eu já fiz essa análise conjuntural, eu acho que ninguém vai perder capital político com isso. Depois, vai ficando cada vez mais claro, principalmente por causa da promulgação da Constituição de 88, né, que fez essa cunha, né, separando o trabalhador brasileiro em duas castas, né, aqueles do setor público e aqueles do setor privado. O IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fez um estudo com análise de dados de 30 anos. E isso os resultados desse estudo foram veiculados, né, pela grande imprensa no Jornal Nacional, é uma matéria de dezembro de 2019. E esse estudo concluiu que em 30 anos, né, o Brasil mais que dobrou o seu número de funcionários públicos, atualmente são cerca de 11 milhões e meio, né, de servidores. Porra, tudo isso? Então isso dá cerca de 12% da força de trabalho, que hoje no Brasil conta com um pouco mais de 90 milhões de pessoas. E só em 2017 foram gastos quase 751 bilhões de reais com funcionalismo público. Na verdade, dá mais de 1/3 da receita corrente líquida. Isso é uma vergonha. Né? E assim, na esfera federal é o menor problema, porque só 1 em cada 10 funcionários está lá. O crescimento, e aqui eu vou ler aspas, o crescimento está concentrado nos municípios, que tem 6 entre 10 servidores públicos do país. Em 1986, as prefeituras tinham 1,7 milhões de servidores. Em 2017, 6,5 milhões, um aumento de 276%. Claro que aqui a gente tem que fazer uma ressalva óbvia. Existe um esforço nacional pela universalização de serviços públicos como saúde e educação, que de fato se verifica, embora a qualidade desse serviço não tenha acompanhado a sua abrangência. Mas também é importante pontuar, como eu sinalizei na minha fala inicial, que o salário médio no setor público é de R$ 4.200, com crescimento real de 23% em 3 décadas. E no setor privado, né, esses valores são muito menores, né? Então o salário médio é de R$ 2.500 e, na verdade, o valor médio caiu para R$ 2.400. Então perceba essa diferença quando a gente fala de privilégios e, enfim, de regras especiais, é disso que a gente está falando e faz todo sentido do mundo a gente equalizar essa relação. O problema quando a gente pega esse número, o funcionalismo público versus o funcionalismo privado, é que a gente está ignorando várias deformações que tem aí dentro dessa categoria, como eu falei na minha fala inicial. A gente tem no funcionalismo público grandes setores enormes, importantíssimos, e aqui eu trago o setor de segurança pública, que é muito reforçado por você mesmo, Caio, que é uma pauta muito importante, que é absolutamente precarizado, seja as polícias militares, seja a polícia civil, né? Salvo alguns estados específicos em que você tem um salário melhor para a carreira, mas na maioria deles você tem salários extremamente baixos. E nós temos, por outro lado, salários surreais, salário que você não ganharia como CEO de uma empresa, né? E aqui eu me refiro exatamente às altas carreiras do Poder Judiciário, né? E também as carreiras técnicas do Poder Judiciário, que a média nacional já é muito alta. Então a gente precisa fazer um olhar setorizado. E no começo, Caio, quando você disse que se o serviço público no Brasil, como eu tinha dito, fosse muito bom, eu só queria fazer uma correção. Eu não disse que o serviço público no Brasil é excelente. Eu disse que os funcionários públicos não podem ser vistos como preguiçosos. Os funcionários públicos não podem ser vistos como encostados. Porque, claro, o SUS é muito importante, mas você não vai comparar o serviço do SUS com um hospital de primeira linha. Mas eu posso te dizer, com certeza, não é por causa do médico. Não é por causa do profissional de saúde. E sim por conta da falta de infraestrutura que tem na saúde. Mas não é por causa dos seus profissionais, que estão sendo guerreiros nesse momento muito importante do país. Bom, doutor, eu me recordo de você ter falado, sim, eficiência do setor público, né? E um dos sintomas de um serviço eficiente é a sua qualidade. O que acontece é que, da forma como está posta, né, a forma estatutária como está posta, uma série de contratações, hoje o gestor público, né, ele não consegue fazer gestão de pessoas. Por quê? Porque ele não consegue sequer bonificar aqueles funcionários que apresentam excelente resultado. É impossível você administrar uma organização dessa forma, né? E outra coisa também, em 25 minutos de debate, é óbvio que a gente tem que tratar do cenário global, é muito difícil tratar de casos específicos. Por exemplo, aqui em São Paulo, nossa cidade, a aposentadoria média do professor da rede municipal, poucas pessoas sabem disso, mas é superior, média, hein? É superior a R$10 mil por mês.
Só que o valor de entrada para os novos professores é baixíssimo. É esse tipo de discrepância, olha só, dentro da própria carreira a qual você se referiu, mas a gente não pode falar de cada caso, a gente tem que pintar o cenário global. E o cenário global é o seguinte, refletido aqui, manchete de 18 de agosto do jornal Valor Econômico. Crise reforça a urgência da reforma administrativa. O governo gasta o equivalente a 13,7% do PIB com pessoal, o dobro das despesas com educação. Esse é o retrato geral do nosso país. O jornal O Globo, 12 de agosto, fala: a pandemia expôs o caráter perverso de um Estado transformado em máquina de gerar desigualdade. Praticamente parafraseou o ministro Paulo Guedes, um famoso discurso. Né? Ele fala o seguinte: num país sem capacidade de investimento, em que falta infraestrutura, energia, saneamento e transporte, segurança, saúde e educação de qualidade, o debate foi capturado por uma espécie de ira santa contra os mecanismos que garantem o equilíbrio fiscal. Então ele faz a crítica, né, ao fato da regra de ouro ter ido pelos ares, né, de você impedir o governo de contrair dívidas para custear a despesa corrente. Ele também fala: a lei de responsabilidade fiscal virou letra morta, inclusive endossada pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu qualquer redução de valor no serviço público, mesmo, né, colocando aí, se não me engano, 14 estados numa situação de irresponsabilidade fiscal. Isso é uma vergonha. Então é disso que a gente está falando, né? Do apreço pela conta pública, porque isso é uma conta que vai ser paga por nós e pelas próximas gerações. Eu acho que todo mundo tem essa preocupação, Caio, até porque esses são assuntos que não são assuntos de governo, são assuntos de Estado. Né? Não é um assunto que vai ficar só no governo Bolsonaro, ele vai se perpetuar, ele não é um assunto que nasceu agora, a dívida está aumentando muito nos últimos anos, e isso... Mas existe um grande problema da gente simplificar. Eu lembro de uma anedota sobre o Albert Einstein, quando ele tinha criado a teoria da relatividade, um repórter veio a ele e disse: olha, você consegue me explicar? Ele foi lá, fez uma lousa inteira e o repórter falou: olha, isso aqui não dá, ninguém vai entender isso. Aí ele foi lá, fez meia lousa, o repórter falou: ainda está muito complicado. Aí ele foi lá, colocou 2 equações, aí o repórter falou: agora sim. O Einstein falou: só que agora está errado. Ai, que burro, dá 0 para ele. Então, esse é o grande problema. Quando a gente olha isso sem olhar as incongruências, sem olhar as deformações, a gente só vai estar pegando um fla-flu, um número enorme. E aí é muito fácil, porque a gente vai concordar. A gente vai concordar. A dívida pública está alta, tem que diminuir. Sim, claro, mas como fazer isso? O grande problema aqui não é o se, é o como. Qual reforma tributária, qual reforma administrativa a gente quer? Eu vou fazer, mas nunca faz. Argumentos finais, por favor. Caio, você começa. Bom, eu achei aqui a citação, doutor, do João Guimarães Rosa, né? Ele diz o seguinte: quando chega o dia da casa cair, é um dia de chegada infalível. O dono pode estar de dentro ou de fora. É melhor de fora. Inclusive, essa é bem a mentalidade, né, das elites políticas do país. Elas simplesmente contratam a dívida agora para ser paga aí ao longo de muitos e muitos anos, muitas vezes de muitas gerações, e ele está do lado de fora da casa quando a casa cair. Olha ele! Você cita alguns exemplos internacionais, é interessante citar o exemplo de Portugal, né, que é um estado queridinho, principalmente da bolha progressista, né, mas de fato tem alguns pontos de contato com o Brasil, seja por ser nossa matriz cultural ou seja porque parte da nossa herança burocrática vem de lá. Depois da crise financeira de 2008 e 2009, houve um pacto lá, até, eu diria mais que suprapartidário, supra-ideológico, porque a crise foi tão grave que num momento raríssimo, até a esquerda portuguesa começou a fazer conta. Né? E o que houve? Redução de salário do funcionalismo público, inclusive com endosso do Tribunal Constitucional. Então a reforma administrativa interessa até o servidor público. A gente já tem aqui no Brasil estados como o Rio Grande do Sul, que não paga há anos o servidor em dia, Minas Gerais parcelando 13º salário, e tantos outros estados entrando em situação de responsabilidade fiscal. Então isso é uma tragédia anunciada. E Portugal, depois que fez sua reforma administrativa, que foi drástica, todos os índices começaram a melhorar dos serviços públicos. Por quê? Porque ele pegou emprestado uma certa lógica do setor privado para o setor público. É impossível fazer gestão de pessoas com estabilidade no emprego, que vai afetar desde o policial, o investigador, né, até o assistente de escritório. Isso não faz o menor sentido. Bruno, argumentos finais? No entanto, Portugal é um país muito pequeno. No entanto, Portugal é um país que tem uma economia completamente diferente da nossa, uma demografia completamente diferente da nossa, e com o qual é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação. Não, nada a ver, irmão. A gente tem uma das maiores populações do mundo, e isso reflete também um dos maiores gastos com o funcionalismo no mundo.
a essas várias perguntas que nós temos hoje, começando essa semana, cuja principal pergunta é: por que tem R$89 mil na conta de Michele Bolsonaro, depositado por Queiroz? Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Até amanhã. Agora, boa noite para o meu parceiro Caio Junqueira. É isso, já começamos a semana, engrenamos. Então eu só digo para todo mundo até amanhã, 6h30 da tarde.